queria fazer uma pergunta mais genérica um pouquinho. Eu não me sinto bem de morar num país onde, digamos, o partido majoritário tem problemas de corrupção tão sérios e expostos e, inclusive, condenados pelo Supremo Tribunal. E agora o assunto da Petrobras, que é de uma dimensão até superior ao caso do Mensalão. Eu, como eleitor, como cidadão, me sinto muito mal e me sinto pior quando eu vejo que o povo não enxerga isso aí. O povo vai mais para a coisa do momento. Roberto, qual é a sua posição em relação a isso? São coisas distintas que a gente tem que deixar claro para o país. Primeiro, nós temos, nesse governo, 2 episódios de corrupção. E todos os governos têm seus problemas de corrupção. O governador Geraldo Alckmin também tem aqui o problema da denúncia de corrupção no metrô. Problemas graves. Segundo, a presidência da República, nesse processo do Mensalão, ao longo do processo, ela nomeou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu vi total isenção nessa nomeação em relação ao Mensalão. Então eu posso dizer que com essa postura, ela mostrou isenção e seriedade. Em relação à apuração, a Polícia Federal nunca teve interferência do governo federal. Então, as punições foram exemplares. Nós temos lideranças importantes, inclusive foi chefe da Casa Civil, que está preso. Então, eu discordo de você. Eu acredito que não há quem não condene a corrupção e não tenha nojo da corrupção. Eu estou entre esses. Mas a corrupção está presente em todos os níveis do governo. No governo federal está aí o Mensalão, está a questão da Petrobras, governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, teve episódio do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas os 3 governos apuraram. Fernando Henrique, eu acompanhei, eu era deputado, teve uma situação exemplar no combate à corrupção, o presidente Lula e a presidenta Dilma. Aqui, no governo de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, tem denúncias gravíssimas em relação ao metrô. Nós não podemos condenar um chefe de governo porque tem corrupção no seu governo. Ela é endêmica, mas tem a coisa boa. Com a tecnologia, cada vez mais, é muito difícil o corruptor ou o corrupto não ser flagrado. Agora tem a lei também do corruptor, que atinge o corruptor. Mas, Roberto, você sabe, quando a polícia quer pegar hoje, com a tecnologia que ela tem à disposição, ela pega fácil. Então, eu acho que o corrupto, além de ser uma pessoa com má formação moral, ele é muito pouco inteligente, muito burro, porque ele vai realmente ser flagrado, felizmente. Felizmente mesmo. O senhor, há um ano atrás, era franco candidato a governador. Queria saber o que houve ao longo dessa pré-campanha que o senhor desistiu de concorrer ao governo para desistir ao Senado. É um partido novo. E sendo um partido novo, nós entendimos que deveria haver em São Paulo a participação desse partido num projeto de renovação. Iniciamos uma pré-candidatura a governador, uma pré-candidatura da renovação, de mudança, mas ao longo do caminho surgiu uma outra candidatura que também expressava esse sentimento, que era a candidatura do Paulo Scaff. Essa candidatura avançou muito, essa candidatura acabou se consolidando também e não teria nenhum sentido não haver um entendimento para que tivesse uma única candidatura a governador com o sentimento da mudança e da renovação. E com essa aliança nós tivemos, portanto, a candidatura do Paulo Scaff renovando para o governo do Estado e a nossa candidatura renovando para o Senado. Perfeito. Eu queria saber como que o senhor está acompanhando essa disputa, colocar entre aspas, ficar bem claro, ciclistas e motoristas de automóveis. Em São Paulo, o Haddad está fazendo uma mudança, fez já com as faixas, depois agora com as ciclovias. Como que o senhor está vendo tudo isso? Olha, quem não é a favor de ciclovias e ciclofaixa? Ciclofaixa é uso apenas ao domingo. Todos sabem que eu implantei uma rede grande de ciclovias e ciclofaixas. O que eu defendo é que elas sejam implantadas com muito critério, com muito cuidado. Você tem o comércio na cidade de São Paulo, que conforme a implantação, o comércio é prejudicado e a cidade precisa ser abastecida, o consumidor precisa consumir. Então, o que eu acho que está faltando em alguns aspectos são estudos mais aprofundados para que em alguns locais seja a implantação feita de uma maneira compatível com o interesse da comunidade local. Mas o lugar comum nessa discussão é dizer o seguinte: todos nós gostaríamos de andar de bicicleta ou, no mínimo, de andar de transporte coletivo. Eu, por exemplo, ando muito de metrô. De ônibus não me arrisquei ainda. O que seria preciso fazer para realmente a pessoa largar o carro e pegar o ônibus? Roberto, existe
uma vocação, né, do ser humano. É difícil o ser humano largar o seu carro para ir para o transporte sob pneu público. Ele vai geralmente para o transporte sob trilho, que é mais rápido, mais seguro, mais eficiente, não é? Ele largar o pneu, o seu pneu, para ir para o pneu no ônibus, mas é no verdade, mundo, é uma boa definição. é no mundo inteiro. Cada um com o seu pneu. É no mundo inteiro, é no mundo inteiro. Então, o metrô é mais rápido, é mais seguro, né? É mais exato. Então, isso é uma questão, um estudo que existe em qualquer lugar do mundo, aqui em São Paulo também. O cidadão larga o seu carro, você largou, você está dizendo, para ir de metrô. Eu, antes de ser prefeito de São Paulo, eu sempre fui para o centro de São Paulo de metrô. Então, eu largava o meu carro para ir sobre trilho, nunca larguei para ir de ônibus. Não estou dizendo que... É verdade. Então, acho que você também, coisa. então. O que nós precisamos fazer em São Paulo é mais metrô. Paris, com 3 milhões de habitantes, São Paulo tem 11, tem 300 quilômetros de metrô. Londres, com 3 milhões de habitantes, tem 400 quilômetros de metrô. Nova York, com 11 milhões de habitantes, tem 500 quilômetros de metrô. Então, falta metrô. Buenos Aires, há 100 anos atrás, já tinha uma rede de metrô maior que São Paulo hoje. Eu não sei se bem que está meio caindo aos pedaços. Sua gestão foi uma das poucas que investiu no metrô, né? Quem? Sua gestão como prefeito. Só pôs dinheiro no metrô. Colocamos 1 bilhão no metrô, mas não é papel da prefeitura colocar. Foi muito mais no sentido de ter força política para cobrar do Estado e do governo federal, dando exemplo, investimento no metrô. Tá certo. Bom, nós temos um ping-pong agora. Vamos lá. Sim ou não? Tá ok? É a favor da legalização do aborto? Não. É a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Sim. É a favor do financiamento público de campanhas? Não. Tá bom ele. É a favor da reeleição? Sim. É a favor do fator previdenciário? O atual, eu defendo mudanças. Sim, né? Então é não, né? Não. Defendo mudanças. Então é não. Não é Não. do atual, não. É a favor da independência do Banco Central? Depende. Não, precisa definir bem, né? Porque ainda mais hoje, do jeito que as questões estão sendo colocadas, existe um maniqueísmo no que é autonomia, o que é independência, que eu não posso ser leviano de afirmar. Você precisa me falar qual é a independência que você prega e qual a autonomia que você prega, senão seria uma leviandade. Agora, realmente, também tem uma campanha em relação a isso para que ninguém entenda. Para né? demonizar. Demonizar, porque no momento em que você mudar, quer dizer, deixar o Banco Central autônomo, você cria quarto poder e acaba a comida, né? Tem isso também? Eu sei lá do que. Mas enfim, eu acho que essa... A autonomia, ela existe em diversos países do mundo. Ela é compreensível, ela tem lógica, do ponto de vista ideológico eu tenho afinidade com essa tese, mas do jeito que as discussões se aprofundaram e se radicalizaram no Brasil, nós precisamos definir bem como seria essa autonomia para não correr o risco de defender algo que no futuro seja algo inexequível ou prejudicial ao Brasil. E mais alguma coisa para completar? Cumprimentar vocês, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito determinado, estudando muito os problemas do Estado, muito motivado em representar São Paulo no Senado. Eu acredito sim, independente da minha candidatura, mas que São Paulo precisa renovar a sua representação no Senado. A forma de atuação dos nossos senadores nos últimos 30 anos contribuiu para o enfraquecimento do Estado de São Paulo. Eu dei esse triste exemplo nessa crise da água, vocês sabem disso, vocês estão aqui nos principais jornais do Brasil. Nós não tivemos uma única manifestação, uma única ação dos nossos senadores. Então, para que estão lá? Não é? Nós não tivemos, os nossos senadores pouco vêm para São Paulo, para o nosso exterior, para discutir com a sociedade. São pessoas que eu não vou criticá-los, porque são pessoas de bem, pessoas com espírito público, mas até acredito que alguns estão no lugar errado. E nós temos que mudar a conduta dos nossos senadores. Eu quero mudar essa conduta.